Amados, boa noite. Veja se o som tá bom, me fala, senão a gente troca aqui alguma coisa, tá bom? Eu estou cada vez mais feliz e realizada com toda a nossa família espiritual, essa família abençoada que presentemente vem estudando as obras de Allan Kardec, vem estudando o Consolador Prometido. E é tão bom, porque às vezes uma prosa que eu falo de domingo, de Jesus, tão gostoso também, não tem tantas visualizações igual quem está estudando aqui. Fala, o que é melhor, Jesus? O senhor é que sabe. Eu quero tudo. Então, é uma bênção, porque mais de 450 pessoas estão entendendo o que é a doutrina de verdade, sem mentiras, sem invencionistas, sem achismo. Vamos dentro do contexto real. Então, é uma situação gratificante. Aí, Silvia, vai vendo se o som tá bom, porque eu estou tentando um outro aparelhinho aqui. Oi, Kátia, linda. Boa noite, Kátia, boa noite, que bênção. Não? Logo vai voltar para casa nova, né? Silvia Carline, bonita, estamos caminhando, bonita, amanhã... Não, amanhã é sábado ainda, calma. Oi, Marcos Serafim, lindo, aí de Araraquara. Marcos, você sempre é o primeiro que chega, hoje você é o terceiro, sabia? Mas está ótimo, meu filho. Então, é essencial. Eu tenho conversado com alguns espíritas, Orson, tenho conversado com, passo mensagem para o Jorge Alahá, para mais algumas pessoas. E é primoroso o conhecimento da doutrina. Por quê? Porque você vai entendendo tudo o que te acontece e qual é a postura que você tem que tomar. Porque é o seguinte, meus amores, no mundo tereis atribulações, mas tem de bom ânimo. Ele que fala. Então, quando você vê um desconforto muito grande, ou na sua cidade, ou na sua casa, ou com a sua pátria, mas e o que Jesus passou? Hã? Domingo nós vamos ver que o arrependimento de Judas foi fatal. Ele não tinha saída, coitado. Achou que quando se suicidasse, estava ótimo. Olha só. Então, eu fico feliz, porque nós estamos estudando isso. E aí, então, sempre deixa uma água. Eu também deixo a minha água aqui, ó. Deixo uma água para que o seu espírito protetor fluidifique, dá na sua casa, sem falar nada para ninguém, certo? Muito bem. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, ilumina o seu lar, abençoe o seu trabalho e o ganha-pão, não é? Abençoe as pessoas que te cercam, os momentos luminíferos que passamos juntos, não? Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. E vamos para o Livro dos Espíritos. Estamos caminhando e bem. Ainda nós estamos no livro 2 dessa obra aqui, e estamos ainda naquelas questões, espíritos protetores, entende? Que nós temos que saber disso daí. Vamos para a questão 520. Nós estamos na metade. 520. Então vamos ver lá. Na questão 500, deixa eu ver direito. Não, 520. Vamos ver lá. Na questão 520, está assim, bem bonitinho. Oi, Celso. Bonito você, faltou não sei que dia, ou foi sexta ou foi domingo, não sei. Não vi você. Boa noite, querido. Veja só, na questão 520, está essa pergunta. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais ou menos elevada que a daqueles que se ligam
aos indivíduos? Uma boa pergunta. De repente, você, que está aqui na nossa família, tem um espírito protetor maravilhoso, né? Mas será, e outros menos evoluídos, mas é melhor do que nós, vocês sabem, já vimos isso daqui, já vimos. Aí, então, agora, a pergunta é essa, os espíritos protetores das massas, a época que Jesus foi julgado, esses encontros pelo Brasil todo, não? Esses encontros nos Estados Unidos com a morte daquele rapaz. Então, os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais ou menos elevada do que daqueles que se ligam aos indivíduos? Vai ser tudo igual? Olha a resposta dos espíritos. E está certo mesmo. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Quer dizer, vamos colocar numa linguagem bem vulgar, bem simples, que espíritos podem estar habitando, né? Pensa comigo, hein? Vou exagerar um pouco, no motel. Ou então num local em que há só futrica, briga, pépera. Que tipo de espírito vai estar aí? Que tipo de espíritos estavam no julgamento de Jesus? Iluminados? Não. Não, por quê? Porque aquele período, nós já comentamos em alguma prosa, aquele período foi um período que houve um processo obsessivo das massas, uma obsessão coletiva. Existe isso? Existe isso. Infelizmente, existe. Existe, gente, em todos os locais, em todas as cidades, em todos os clérigos, em todas as escolas, em todas as colocações políticas. Então você vai vendo assim, às vezes o pessoal está com uma ideia ótima para acontecer tal coisa, não? E aí você vai conversar com o prefeito, numa reunião, que ele é candidato ainda. Não, pode deixar que eu vou fazer. Só que quando ele ganha, ele vai ouvir quem? Entende? Não concede aquele pedido que você fez. Mas isso é próprio disso daqui, a resposta aqui. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Nós estamos rogando tanto pela paz do Brasil, porque eu calculo assim, como que o Ismael, que é o espírito protetor responsável pelo Brasil, está sofrendo, vendo a falta de paz de todos. Não tem. Então, mas acontece o seguinte, é de acordo com a evolução nossa. Se eu, na minha casa, não penso positivo, não oro, não faço evangelho no lar, não olho quem trabalha para mim com bons olhos, eu vou ficar em paz? Não. Eu vou ser assessorada pelos inferiores que querem a confusão. E quando é num processo maior, vou colocar... Sempre eu falo de mim e das minhas coisas, porque é onde eu procuro exemplificar e eu acho o caminho. O educandário. 300 crianças. 16 funcionários. Muito bem. Como que consegue trabalhar numa forma mais do que menos, mais harmônica? É porque quando eu vou indo para o educandário, eu já vou fazendo Pai Nosso. Eu vou só encontrar problemas. Meu espírito protetor sabe. O espírito protetor de toda aquela clientela sabe. Aí você pede, deixem as portas abertas para entrar mais ar, mais isso, aquilo. Bom, de repente você entra numa sala com a porta fechada e o professor está aqui, ó.
no celular. E as crianças? Pode? Não pode. Então, tem que usar uma linguagem de amor, falando sempre. Olha, gente, nós estamos trabalhando almas. Não é só a reautorização que eu preparo tudo. Não. Não é só a fanfarra para fazer bonito no 7 de setembro. Não. É um todo. E é por isso, para que sejamos assessorados pelos melhorados, entra, faz o Pai Nosso. Ah, mas eu não gosto. Gosta. Faz o Pai Nosso. Põe o uniforme e começa a labuta. É uma coisa assim que funciona. Agora, adianta suspender, expulsar. Não adianta. Cada família que você percebe porque os compromissos de vidas passadas hoje estão gritantes. Por quê? Plano de expiação e provas partindo para a regeneração. Já tem gente no mundo de regeneração. Claro que tem. Um Divaldo não era? Um Chico não era? Uma Teresa Calcutá não era? São pessoas, são criaturas voltadas para o bem do próximo, a solidariedade, o bem, o amor. Agora, quando qualquer local trabalha-se o autoritarismo e não a autoridade moral, pode esquecer. Tudo pega fogo, um fala mal do outro, etc. Aqui tá, gente, tá? Então, nós vamos ter massas humanas, tudo compactuada no amor, no bem, na luz. E vamos ter massas humanas, ódio, mágoa, raiva, ódio, mata e pronto, acabou. E aí vai depender das criaturas que estão trabalhando essa energia. É difícil, não é? E é por isso que quase ninguém entende disso. E vê os horrores e, nossa, precisa matar. Não adianta matar. Mata o corpo, mas não mata a alma. Quantos obsessores vão estar? Não? Neise, bonita, Blinda, boa noite. São Paulo conosco. Glaucia Itilix, bora estudar, hein, Glaucia? Tem bastante coisa. O Celso já disse. O conceito de pensamento coletivo é central, sim, senhor, demonstrando que a solidariedade e o pensamento de um grupo, de uma sociedade, podem gerar o quê? Eflúvios que aliviam ou intensificam o sofrimento, influenciando o bem-estar. É lógico. É o que eu estou contando do educandário, Celso, porque é onde eu convivo, entende? Aí aconteceu assim. No 7 de setembro, a gente prima pelas coisas bonitinhas. Então, tudo organizado, bonito, certo, parará. Aí você vê como funciona. Havia umas pessoas que não queriam colocar luvas. Ah, porque vai estar calor, porque vai estar isso, porque vai estar aquilo, vai estar aquilo. Ah, vocês é que sabem. Aí uma pessoa perguntou, a dona Valderez vai estar lá? Olha, eu acho que sim, ela vai assistir. Todos de luva? Porque eu ia falar, não fica bonito sem isso, gente. Entende como é que funciona? É desse jeito. Nós não vamos conseguir nada de ninguém na marra. Faz, cala a boca. Não. Pede. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Era só amor. Entende? Você vai conseguir o que você quiser. Você vai até sarar de câncer. Entende? Você vai saber pedir para obter, vai bater na porta certa. Aquele que não comunga da sua prosa, cai fora. Porque não quer. E eles não deixam também. Os espíritos inferiores batem palma. Que bom. Não está comungando com a mesma ideia. É por isso que o Espiritismo esclarece. E eu não canso de repetir. Não é para você virar espírita, é para ter conhecimento de como você vai viver melhor. Oi, Marina, linda, boa noite. Eu ainda vou te visitar. Sheila de São Paulo, Sheila Ricardo, eu vejo suas coisas. Obrigado, amor. Joana Lem, minha sala está linda. Obrigado, obrigado. Então, vocês vejam, bem, agora que nós vemos esses movimentos de massa para cá e para lá, você pensa assim, os espíritos protetores das massas
são conforme de uma natureza elevada, dependendo do grau de adiantamento daquelas pessoas. Se elas oram, se é isso, se é aquilo. Outros que não oram, mata, pronto, acabou. Então está respondido o que a gente vem vendo no planeta. Não é só Brasil, em tudo. Hamas. Como que você vai matar uma criança? Como você vai matar? Por quê? Que mágoa é essa? Que ódio é esse? Assessorado pela sombra para fazer isso daí. Reencarnação, reencarnação. Mas vamos entendendo que a gente vem falando. Olha, essa oportunidade talvez seja a última no plano de expiação e provas. Por quê? Se não melhorarmos espiritualmente falando, moralmente falando, seremos recambiados para um planeta inferior. No caso, Quiron, sei lá o quê. E aí? Deus abandonou? Não. Deus é soberanamente bom e justo. Cada reencarnação é uma oportunidade santa de melhora. Aí vai depender de mim, de você, do meu marido, etc. Então, essa é a benção. Vamos para a questão 521. Então, vocês pensam bem. Veja bem, na época que estava pensando em independência do Brasil, quando os portugueses não queriam, um pouco de história antiga. E o Felipe dos Santos era um cara que queria que o Brasil ficasse livre de Portugal, porque levava muito ouro. E o Brasil só com aqueles escravos, trabalhando, não? Não tiveram pena. Atrelaram o Felipe em 4 cavalos. Pronto. Morreu esfacelado, rebentado. Completamente esfacelado. Não vai longe. 1792. Veja bem. Tiradentes, sonhador. Queria também isso, que o Brasil ficasse livre de Portugal. Mas que coisa, E aí? Será que Deus não viu isso? Será que o Espírito Protetor não viu isso? Mas acontece o seguinte, nós não sabemos que débito tinha o Joaquim da Silva Xavier, que é o Tiradentes, para morrer daquele jeito. Não sabemos. Entende? Só a espiritualidade que sabe. Mas ele é um herói. Ele sonhava com isso. Mas onde que estava Deus que não via isso e pronto, acabou, tira ele daí? Não pode. Não pode. Porque todos temos o livre-arbítrio, a livre escolha. O bom, o mal, o péssimo, todos. Livre escolha. E você vai responder pelo seu processo. Vocês vejam que já comentamos isso também. Hitler está capsulado em Plutão. Não pode sair de lá. Por quê? O que ele fez com a humanidade não tem condição. Como que ele vai sair de lá? Como que esse espírito vai sair de lá? E aí eu te contei. Mahatma Gandhi pediu para Jesus ir lá consolá-lo um pouco. Ele pode ter arrependido, mas quantas reencarnações de tanto que ele fez de maldade para as pessoas? É isso. E a gente tem que entender isso daí. Vamos em frente. A 521. Essas 520 ficou claro, hein, gente? Pensa hoje no Brasil, pensa no período da escravidão que a gente teve e que sofreu a princesa Isabel para poder assinar a Lei Áurea. O pai viajou. E aí veio, o que eu faço, o que eu não faço? Claro que o espírito protetor dela deu uma força e ela assina a Lei Áurea. Se bem que os nossos escravos não ficaram livres, porque não tinham de ir. Continuaram trabalhando do mesmo jeito, pronto, acabou. Mas ela fez a parte dela, entende? Vamos lá. Tudo que você pensar em história da humanidade, a semana passada a gente falou do Abraham Lincoln, veja bem, Abraham Lincoln tentou isso, tentou aquilo.
chegou a ser presidente do Estado, tudo ele perdeu, politicamente falando. Chegou a ser presidente. E aí ele está vendo um teatro. E o John Bolt, ó, pá, matou. Muito bem. Passam-se os anos, 1 século, 2 séculos. Aí tem-se notícia. John Kennedy, maravilhoso, com a esposa. Hã? Alguém, pá. E quem era Kennedy? John Bolt. Entende? O Espiritismo tem explicação. E é claro que não falamos aleatoriamente, tudo tem que ser estudado, colocado aí para todo mundo. Daí o nosso compromisso com a responsabilidade desta reencarnação. Eu não canso de falar isso. É preciso. Então vamos ver lá. Na 521, certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Pensa comigo. Claro, mas não tem dúvida. Como que o Leonardo da Vinci vai pintar lá aquela preciosidade admirada pelo tempo fora? Como quem visita a Capela Sistina vê tudo aquilo daquele povo daquela época? Como que um aleijadinho esculpe tudo aquilo? Claro, claro. E tem mais, aí você joga para você hoje. O que você faz? Você dá aula? Você prepara? Você pesquisa? Ah, eles te ajudam. Ah, você borda, você capricha? Ah, eles te ajudam. Ah, boa cozinheira, vê um prato, nossa, não vai dar certo. Vai. É assim que funciona. E pensa o povo que é diferente. Não, mas fulana é assim porque a família é assim. Não. Livre-arbítrio, livre escolha. E esta ligação, essa sintonia com os melhorados, através desse imã que é o pensamento. É muito lindo, tá? Vamos em frente. Certos espíritos, então, podem ajudar as artes, o que você pensar. Resposta. É tão lindo. Há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam. Vou até parar um pouquinho. Então, o indivíduo tem uma plantação de amendoim. Tá bonito, coisa e tal. Não chove, não chove, não chove, não chove. Não custa nada ele se, humildemente, pedir para que aconteça, a natureza auxilie e venha a chuva e salve aquilo lá. Mas nós não fazemos isso. Aí, não, se eu plantei um amendoim, eu vou perder, e agora? É um exemplo que eu estou dando, não? É tudo assim. Nós temos que saber pedir, não? Saber pedir. Ó, há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam. Mas você não vai invocar espírito para emagrecer, para ficar mais bonita, você não vai pedir para ganhar mais dinheiro, para você. Não é isso. São colocações morais, colocações de alimentação da família, do progresso da humanidade. Quantas experiências, quantas fez Thomas Alva Edison para escolher a lâmpada? Mais de 150. Experimenta, não dá certo, experimenta, não dá certo. É assim. A evolução, não? O processo. Aí, continuando, que eu interrompo sempre, há espíritos protetores especiais. Você tem, sua casa tem, entende? E que assistem aqueles que os invocam. Quando eles os julgam dignos, já vai lá. Ah, mas eu quero agora vender bastante bordado, vender isso, porque eu quero fazer uma viagem para a Europa, porque eu vou comprar uma casa. Ah, é? Será que não era bom fazer isso para ajudar os pobres? Não. O que sobra um pouquinho para ajudar o desvestido? Pega na internet aquele pessoal da África. Eu fico pensando
aquela criançada com a roupinha rota, judiadinha, aí tem um que vai servindo, aí a primeira criança que pega aquele prato, todos comportadíssimos, com aquela roupinha feia, aquele primeiro que pega o prato, fala assim, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, porque eu tenho esse alimento. Vou projetar isso no SOS, para o educandário. Ah, sim. Porque às vezes você entra na mesa de qualquer jeito. Não, senhor, olha aí, olha aí. É isso aí. Somos atendidos quando a espiritualidade vê que você é digna de pedir isso, mas não é para benefício próprio. Para de se projetar no seu umbigo. É para servir ao semelhante. Seria tudo tão melhor, tão mais bonito, tão mais fácil. Aliás, eu nem posso reclamar pela minha caminhada, porque dificilmente eu escuto um não. Está tudo certo, está tudo certo. Vamos embora. Mas, que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Como que o cara mata, rouba, tripudia? Ai, me salva, Jesus. Como é que pode? É de acordo com o merecimento, dignidade. Então, essas criaturas, eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Essas criaturas, se não são acudidas, porque não tem o merecimento ainda do Pai. Vai ter que desencarnar, reencarnar, recomeçar. Se tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. O Celso coloca bastante coisa aqui. O Livro dos Espíritos demonstra como a natureza moral e o comportamento de uma sociedade se reflete no ambiente espiritual. Calcula, Celso, a luta que está tendo Ismael e a sua Pleiade e Jesus para ver um Brasil melhor, um Brasil igualitário, um Brasil sem guerra, sem briga, sem... Entende? Está difícil. E é por isso que temos que orar pela pátria. Tá? A oração vai fortalecer. E não haverá, assim, não, mas eu quero. Não, vai ser de acordo com a proposta de Deus. Ele que sabe. Vamos em frente. E aí, então, vocês viram bem, há espíritos protetores especiais que assistem, que fazem aqueles que os invocam. E quando eles se julgam dignos. Quantas pessoas aqui em Bitinga foram meus alunos, simplesinho, lá do Cambará, distrito de Bitinga, hoje é empresário bem-sucedido. É assim. Por quê? Trabalhar, digno, pedir, aconteceu, aí, está aí. Mas também tem tantos que não acontecem. Vamos em frente. Aí, cada homem, ainda tem uma explicação, tendo os seus espíritos simpáticos, todos temos, disso resulta que nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Exemplo, se eu sou uma pessoa só autoritária, eu não vou conseguir nada no educandário. Entendeu? Não. Ninguém é obrigado a obedecer. Sou uma diretora voluntária. Não mando nada, não mando ninguém embora, nada. Só o bom senso, o contexto, não? E aí, então, por isso, e quando a pessoa tem um comportamento inadequado, ela é assessorada pelos espíritos agressivos, os não simpáticos, e aí a coisa entorna e o local fica péssimo. Aí pensa na nossa casa. Você que está comigo, oi Deise, Angra dos Reis, um beijo, querida. Você tem que ser a sustentação
disso na sua casa. Por quê? Se você não tem um lar em que todos são espíritas, entende disso? A sua linguagem tem que ser comedida, entende? Com meu pai e a minha mãe, eu poderia falar essa linguagem. Mas eu vivi muito pouco com eles. Com meu pai, eu vivi só 19 anos. Com a minha mãe, 45, quase 50. Mas com meu marido, 74. Mas ele não é espírita. Mas aprendemos, conversamos o que comungamos. O que não comungamos, a gente não conversa. Por quê? Porque não pode, porque você vai arrumar um dissabor, um descontento dentro de casa? Não. Mais importante é a família. Mais importante é o respeito. Mais importante é o amor. E os espíritos menos esclarecidos, muitos te odeiam, não gostam de você, ou querem se vingar de um passado, que você tenha feito alguma coisa para ele há 300 anos. Ah, te achou, e agora? Ah, agora você me paga. Muito bem. E outros? Outros não. Outros têm essa palavra horrorosa, inveja. Por quê? Eu queria estar no lugar dela, eu queria estar no lugar do Celso. Aqui, eu queria. Entende? É isso, amores, é isso. E qual é a sustentação para vencer dessas colocações? Oração. Orai e vigiai. Jesus. Acabou. Acabou. É isso que funciona. Interessante que quando a gente fala isso, você poderia até perguntar para mim, a senhora faz isso? Claro, claro. Por todos os lugares por onde passei como professora, não fiz nenhuma, não tem nenhuma distensão, entende? Pelas ONGs, pela secretaria, pelo município, não tem. Porque já fui adestrada, domada esse espírito aqui, para trabalhar o amor, a tolerância, a paciência, o progresso. Agora, estamos envolvidos com o Conselho Municipal do Idoso. Ah, vamos acudir os idosos. Claro! Fazer um centro-dia, lugar para eles se divertirem. Não, não. Percebe? É assim que funciona tudo. Mas você está... É você? Não. Você é auxiliada pelos espíritos, que pensam igual. É uma benção. Eu nem sei como agradecer. Vamos embora. E aí, termina assim esse trechinho. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, olha, veja bem, enforcaram Tiradentes, esquartejaram o Felipe. Veja bem, veja bem. Quanta coisa. Mas olha a contrapartida. Quem é que vai proclamar a independência do Brasil? É um filho de Portugal. É assim. É uma bênção. Então, veja bem, em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E é por isso que nós, da família espiritual, nós cristãos, os católicos, os protestantes, tem que entrar em oração para pedir a Deus que dê uma ajeitada na situação de todos, não? Então, e a massa dos maus aumentam. Por quê? Porque ficam levando proveito material. Está distante da colocação moral e espiritual. Acham que vão ficar para sempre desfrutando roubo, mais roubo, mais roubo, mais roubo, dinheiro, troca carro. Não tem nada disso. Vai chegar um dia, tchau e tchau. Então ele fala assim aqui. Às vezes acontece tudo isso através das ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio das sarças. Mas, estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil de se fazer uma ideia da população oculta
que vai mexer com os pensamentos das pessoas. Então, vamos lá. Quando eu peço, vamos fazer oração? Quando entra, é claro. Os inferiores não querem oração. Não querem. Ah, quinta-feira é cantar nacional. Os inferiores não querem civismo, pátria, não quer nada. Então, compete-nos resgatar dessas coisas. E é por isso que a doutrina consoladora esclarece e bem. E aí lembro mais. Não é para todo mundo que você vai falar dessas coisas. Que eles vão falar, ele é louco, ele é tonto, ele é isso, ele é aquilo. Não entende, porque não está evoluído espiritualmente. Está na infância. Vai demorar. Então, aceita e pronto, acabou. Mas aproveita o seu momento, que está entendendo isso. É a segunda vez só que eu leio esse livro, eu leio muito mais, é claro. Mas agora, maior abertura, que eu faço comparação da minha vida, da minha casa, meu marido. Por que ele saiu de câncer? Por quê? Todo mundo morre. Está 20 anos aí operado, bonitinho. Então tem muitas coisas para serem esclarecidas dessa vida. E aí, nós entramos num capítulo bem rápido, só vê uma, duas questões, chamado pressentimentos. Você sabe isso? Um vai viajar, você fala, às vezes estupidamente, será que não vai bater o carro? Será? Você começa a achar que vai acontecer alguma coisa, ou de boa ou de má. São os chamados pressentimentos. Então vamos ver só uma questão ou duas. 522. Mas por isso que eu já falo. Quando alguém vai viajar, faz um Pai Nosso. E você continua o seu trabalho normal. Quando você chegar, você me liga. Acabou. Se tiver que acontecer algo diferente, que a pessoa tem que resgatar, tudo bem. É difícil entender isso? É, mas tem explicação para isso. Aí, ó, que o Celso colocou. Deus é tão maravilhoso que nos dá todos os dias a oportunidade de recomeço. Está usando droga? Eu quero largar. Mas você está usando droga com os espíritos? Ele cola a sua garganta, ele não deixa. Tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma fé, uma perseverança, tomar passe, fazer evangelho no lar, tem que tomar água fluidificada, tem que orar de manhã, de tarde, de noite, usar a lei da atração. Eu quero, eu posso, eu mereço sair disso. São mecanismos para você mexer com o seu espírito. E você vai saindo, você vai saindo. Ah, mas vai cair. Deus, ele colocou. Chico fala, eu não posso fazer uma diferença no que está acontecendo, mas posso recomeçar? Recomeçar, tá? Vamos em frente. Pressentimento. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Será que o espírito protetor fala, Vanderleis, hoje você não vai no educandário porque você vai bater o carro? Vai acontecer isso? Presta atenção. Resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem um conhecimento das principais fases da sua existência, quer dizer, do gênero de provas os quais se obriga a passar. Quando você lê isso, você fala, escuta, é uma besteira. Então, até isso, a gente se prepara. Então, vou reencarnar, vai ser filha dela, filho do seu Joaquim, da dona Nésia, vou casar com o seu Geraldo, vou ter 4 filhos, vou fazer tal coisa. Isso lá na espiritualidade. Ah, mas ele vai ter câncer, vai sarar. Ah, você vai sofrer, para lá. Muito bem. Então, tudo isso é o pré-preparo da sua reencarnação. E quando chega aqui, se não tramita no caminho do bem, do amor,
e da luz, as coisas vão acontecendo desnecessariamente. E aí, até isso, pode sim o espírito amigo, olha, hoje não vai para tal lugar que pode acontecer tal coisa, porque ele quer te proteger, ele é do bem, só isso, está aqui. Os espíritos, antes de encarnar, têm conhecimento, das principais fases da sua existência. Quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo, fica no seu interior, isso daí. Uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como pressentimento. Não vou fazer isso porque eu vou escorregar no barranco. Não faço. Usar o livre-arbítrio. Mas não esquecendo isso, que Deus é soberanamente bom e justo. E nós, que muitas vezes usamos mal e porcamente o livre-arbítrio. Então, se vai entrar no rio, vai passear de barco, não coloca aquela boia, aquele negócio, você está arriscando. Não precisa nem pressentimento. Se o barco tiver uma virada, você morre. Acabou. Então, é isso que a doutrina, ela quer nos auxiliar a caminhar melhor, mais feliz. Com colete de salva-vidas da Glaucia, eu esqueço das palavras, Glaucia, obrigada. Então, é isso aí. É isso aí. Agora, nós, mães, quando os filhos vão viajar, faça força. Vai com Deus, meu. Ó, vá com Deus. Segue em frente. Faz uma prece. Aí você lembra do Chico. O Chico, lindo, maravilhoso, eu preciso fazer um estudo de 10 minutos só das façanhas dele, porque eu tenho uma veneração muito grande pelo Chico Xavier. Então, Chico Xavier, aquele jeito tímido, bondoso, amoroso, caridoso, tudo. Ele ia caminhando, uma senhorinha chega. Chico, por favor, dá uma olhada nessa receita aqui, que eu vi, que eu recebi, que o doutor Bezerra me passou umas homeopatia, vê se tá boa. O Chico, eu estou atrasado, dona Maria. Eu olhei a pé, eu estou atrasado, dona Maria. Outra hora eu vejo para a senhora, tá bom? Na educação absoluta. Emmanuel. Chico, não. A gente precisava ter um Emmanuel, né? Celso, né, Glaucia? Precisava ter um Emmanuel com a gente, né, Aparecida Cardoso? Não merecemos ainda isso. Aí Emmanuel falou, olha, não, atende, volta lá, atende. Voltou rapidinho. Dona Maria, pois não, deixa eu ver a receita. Olhou. Ô, dona Maria, está excelente. Pode ficar sossegada, pode trabalhar e tomar isso daí, que vai ser ótimo para a senhora. A velha sorriu. Bom, dona Maria, agora eu vou embora, viu? Tá, até logo. Até logo, Chico. Chico, vá com Deus. Até me arrepia. Caminhou uns 10 metros. Emmanuel falou, olha para trás. Ele olha, da boca da Dona Maria saía fachos de luzes, energias fortalecedoras. Então, quando você fala para o seu filho, para sua filha, para sua enteada, para qualquer pessoa, vá com Deus, segue. Está acontecendo a mesma coisa. Paramos aqui na questão 523. Muito bem, vamos para o Evangelho. Lindo demais que a mão esquerda não saiba o que faz. É isso? Não é. É outro. É que isso é segunda-feira. Hoje também. É aqui, no centro, dai de graça o que de graça recebesse. E aqui nós estamos estudando que a vossa mão esquerda não saiba o que da direita. É o item número 10. A gente conversou, na semana passada, da colocação da irmã Rosália, que ela disse que ela foi recebida na espiritualidade um minutinho só um minutinho. É que eu apertei aqui, um minutinho só.
Vamos lá? Acredito que agora vai. Vamos para o Evangelho. Nossa, Jesus, ajuda aqui. Esse é sério. Muito bem. Vamos aqui para o item 10, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. E aí vem uma instrução maravilhosa de um espírito protetor em Lyon, em 1860. Olha, 1860. Olha o que ele fala. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmo: como posso fazer a caridade? Frequentemente, não tenho mesmo o necessário para mim? Mas lembra do óbolo da viúva? Que ela tinha só um pouquinho, deu 2 só. Então, e aí ele vai explicar agora. Porque no Espiritismo, quando dizemos, ou quando Kardec disse, fora da caridade não há salvação, significa isto que você tem que passar por esse crivo de fazer ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. É assim que funciona. Então, aí ele continua assim. Ele vai explicar. Frequentemente, não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para os outros? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade, olha que lindo, em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, que jeito? Orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Vocês sabem, nós já contamos várias vezes o que o Divaldo fazia para com tudo que ele via de dificuldade. Põe o nome num caderno e orava à noite. Entende? Então, ele está explicando aqui. O que mais? Em pensamentos, está explicando. Orando pelos pobres. Em palavras. Isso é muito importante. Dirigindo-se aos vossos companheiros de todos os dias, alguns bons conselhos. Mas não é ficar impondo. Não. Está conversando. Faz isso que é melhor. Isso dá certo. Isso é isso. Isso é aquilo. Vai dando certo. Muito bem. Em palavras, dirigindo-se aos vossos companheiros todos os dias, bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, que blasfemam, eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei em Jesus, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Então, a caridade pode ser feita de muitas maneiras. Não é a lata de óleo, não é o dinheiro por mês. Olha aqui, gente, está explicando bem. Pensamentos, palavras, tá? Essas explicações. Aí ele diz assim, aos velhos que vos dirão, os velhos reclamam, é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Para esses, você vai falar o seguinte, Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que já viciadas por suas companhias pensam assim, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. O que você vai falar para elas? Deus vê tudo. Eu faço. Meus caros pequenos, Deus vê tudo. E não temais em lhes repetir frequentemente. E eu falo, Joana vê você, Deus vê você. E Jesus vê você.
faz a coisa certa, não? E aí, isto também é uma grande caridade. Vários, ele diz ainda, esse espírito protetor, vários dentre vós dizem também, ora essa, somos todos numerosos sobre a terra e Deus não pode ver a gente, ver todo mundo, acha? Escutai bem isto, meus amigos, e quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca milhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre arbítrio, é que a gente vem falando. Usar bem as nossas escolhas, a nossa caminhada. Hã? Ninguém vai fazer o caminho por nós. Isso é lindo, não? E aí, ele fala assim, somente que Deus, em sua misericórdia divina e infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Você vai fazer aquilo que a sua consciência dita. É maravilhoso. Ela dita, entende? Escutai a sua consciência. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, você fica entorpecido, não quer saber, presta atenção pelo mal. Então, a consciência se cala. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiveres deixado perceber a sombra do remorso. E aí vem a oportunidade de recomeçar. É maravilhoso, não? Escutai a sua consciência, interrogai sempre, vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. E aí, eu não sei se vocês estão pegando esse finalmente, porque não está aparecendo aqui nenhum comentário, mas eu peço para Ana Paula, colocar em ordem isso daí para nós. Olha só o final desse trecho. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou, esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte e dele, da caridade. Recebereis a felicidade e a consolação. Veja bem, que lindo! E não é o que o povo pensa da caridade. Aqui está lindo, ó, caridade através do pensamento, de palavras, de ações. Orar por todo mundo. Mas eu não gosto dela. Ora por ela. Ah, mas ela me fez mal. Ora por ela. É assim que funciona. É uma lógica nova que nós estamos vendo. Porque ninguém fala isso para nós. Faz assim que é melhor. Ah, o meu marido, a minha esposa me traiu. Ora pelos traidores. Fique bem. Tire mágoa do seu coração. Não, porque você vai adoecer. A mágoa, a raiva, o ódio é câncer. Para. Não e não e não. E aí, o seguinte, eu falo, bons conselhos. Tem que falar, estuda, você vai conseguir, você vai vencer, você vai passar, vocês. E os velhos, eu já fiz a minha parte, agora. Não. Trabalhar até com os joelhos desconjuntados. Não adianta. Não tem, gente, nada melhor do que estamos fazendo. Pode confiar. Essa reunião nossa, produz uma energia espiritual fortalecedora que você nem imagina. O que melhora a sua serotonina, a sua disponibilidade de falar, escuta, eu vou mudar,
eu vou vencer, eu vou perdoar. Está aqui, está aqui. É Jesus que ensinou. E é por isso que a gente fica feliz. E na semana que vem, a gente entra num assunto. A beneficência. É tudo bem esclarecedor. Vamos orar. A Glaucia diz que está vendo e ouvindo. Ótimo. Porque de repente para aqui, mas eu insisto, tá bom? Vamos orar. Passaram 5 minutos. Primeiro, Deus, Jesus, Espírito protetor de todos. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, Jesus, porque eu tenho o Senhor comigo. Mas vem ter conosco. É com muita fé nós pedimos, Pai, abençoai a todos dessa nossa família espiritual. Abençoai os seus familiares. Pode estar distantes, não importa. Abençoai o lar de cada um, para que nós possamos colocar dentro da nossa casa essa bênção, essa harmonia, essa alegria. Abençoai o trabalho de todos, o ganha-pão. E também pedimos, Pai, que tenhamos entendimento, discernimento desses ensinos. Para quê? Para que sejamos mais felizes nesta caminhada. Enquanto oramos, pense no que você quer melhorar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. Você dá uma cesta básica, se a pessoa vai usar, o problema é dela. Se ela vai vender para droga, o problema é dela. A desculpar a todos sem condições, perdoar. A marchar para a frente, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos. Sempre o bem. A falar sem ferir, porque nós sabemos dar as alfinetadas, não? A compreender o próximo sem reclamar consideração. Nunca espere gratidão por nada. Deus vê tudo. A dar o melhor de nós, além da educação do próprio dever. Nós viemos para servir e não para sermos servidos. Senhor, fortalece em nós, agora é pedindo, a paciência para com tudo, para com todos, para com as nossas próprias dificuldades. Paciência conosco mesmo. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que nós não queremos para nós. Que a nossa felicidade, Jesus, seja mais alta, aquela que é do quê? Cumprir os teus desígnios, hoje e como queiras, hoje, agora e sempre. Grito. Então, uma linda noite com Jesus. Domingo, Amélia Rodrigues. Amanhã o Douglas vai falar sobre, meu Deus, temer o medo, com a Joana de Ângeles. Estamos trabalhando. Meu carinho, meu abraço, meu amor. Desculpe aqui alguma coisa, eu não tenho culpa, não sei mexer nisso. Fiquem com Deus, meu amor. Muito boa noite. Jesus no teu coração.